Olá, meu nome é Hudson, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da Uniub Polo Maringá. Vou apresentar meu projeto de partida estrela triângulo controlado por Arduino Mega e vou iniciar minha apresentação começando explicando o meu código-fonte que foi implementado nesse projeto para depois exibir o resultado no Proteus. E posteriormente um vídeo já simulando também na prática tudo isso funcionando. Bom, inicio o meu código aqui com a minha biblioteca Liquid Crystal, onde ele vai fazer a comunicação do meu Arduino com o LCD, definindo também as minhas portas de entrada, os sensores, as minhas saídas também. Não vou entrar em muito detalhe, senão vai ficar um vídeo muito comprido. Tem alguns escopos de funções aqui para mim saber quais funções e em qual posição elas estão sendo exibidas, então eu tenho mais ou menos uma noção aqui sabendo qual a sequência que elas estão sendo exibidas no meu código-fonte. Tenho também aqui algumas variáveis globais, onde eu tenho aqui esse valor aqui, motor ADC vai receber a média das minhas leituras e o Mancal ADC vai receber as médias também das temperaturas do Mancal. Tem também algumas variáveis para manipulação da minha temperatura, controle de tela, minha falha, flag de partida, exibição aqui também o controle de tempo aqui da minha partida de estrela para triângulo e, e, outra variável aqui que é um sidelong, que é uma variável com um espaço maior para poder fazer o controle da partida estrela triângulo, pois se você utilizar somente long ou somente int, ele fica, depois de um tempo, fica inutilizado, porque o tempo ele está em milissegundos, então ele ocupa um espaço muito grande na memória, fazendo com que quando você armazena esse valor dentro dessa variável, ele não consiga contabilizar mais e já parte o motor sem dar esse tempo aqui, ó. Eu tenho uma variável state, eu defini ela como volátil, pois assim ela fica registrada na memória e nos registradores. E com isso faz com que o seu acesso nas interrupções sejam muito mais rápidas que as variáveis comuns. Tenho também aqui essa nomenclatura da minha biblioteca que faz aqui, esse aqui faz a comunicação, onde eu defino as portas que vão comunicar com o LCD, onde eu tenho a porta RS, a porta E, D4, D5, D6 e D7. Também crio um símbolo de grau aqui para poder ser exibido, que não dá para utilizar o do próprio teclado, então você tem que criar um para poder ser exibido nesse LCD. Foi bem tranquilo fazer e implementar. Dentro do meu setup eu seto aqui as minhas portas de entrada e saída, inicio a minha interrupção. Então aqui eu tenho ataque interrupt, o pino da minha interrupção, que é meu BTI, que é botão interlock, e vai chamar a minha função blink quando o meu botão ele for pressionado e soltado. O rinsing nada mais é que pressiona, solta, ele funciona. Pressiona, solta, ele desliga. Então essa vai ser a funcionalidade dele aqui. Para poder iniciar a exibição do meu LCD, eu tenho que definir alguns parâmetros, como por exemplo, qual que é o tamanho do meu LCD. Então eu utilizo o LCD Begin 16:2, que é o LCD que eu estou utilizando no momento. E aqui eu tenho o meu LCD Create Char, onde eu estou criando aquela variável que eu desenhei logo acima, determinando que esse valor 0 é o meu símbolo de grau. Dentro do meu loop já tem algumas funções chamando, onde eu chamo o meu exibir LCD, minha verificação de erro, a minha partida e o meu desliga. O meu partida ele vai verificar se meu botão foi ligado, se tem alguma falha ativa e algumas particularidades. Então meu void loop ele é bem curto, então ficou bem bacana assim também para ser exibido. Eu tenho aqui uma outra função que é esse void temp, onde eu não utilizo o delay para poder fazer algumas interrupções de tempo para poder exibir alguma mensagem, como na apresentação da tela inicial, que vai ser exibido logo em seguida. Então eu utilizo esse comando, se caso eu precisar pressionar a interrupção vai ser acionada instantaneamente. Quando você utiliza o delay,
ele dá um retardo daquele delay e então a interrupção sofre um atraso. Então, se você sofre um atraso nesse momento e acaba podendo prejudicar aí o funcionamento do programa. Dentro do meu Exhib LCD, eu utilizei a função switch case, onde para cada caso eu exibo uma mensagem na minha tela. Então eu iniciei a minha variável tela com o valor 0, onde vai ser a minha primeira mensagem vai ser exibida, vai ser a minha mensagem inicial, que é o nome da faculdade, o projeto integrado. Vou dar 2 bips curtos de 120 milissegundos. LCD7 cursor, eu defino aqui aonde eu vou jogar o meu cursor para poder escrever na tela. Então, estou definindo que vai ser na minha coluna 3 e na linha 1. Diferente da definição de LCD, onde eu defino 16 por 2, a contagem do LCD ele começa a partir do 0 até o 15, que é as colunas, e do 0 até o 1, que são as linhas. Um exemplo na primeira e segunda linha. Dou aqui os meus bips iniciais, conto um tempo de 2.500 milissegundos, não estou usando delay em nenhum momento. Depois de exibir a primeira mensagem, eu limpo a tela para não ficar nenhum resquício de mensagem para a segunda linha. Exibo o meu nome e meu RA na primeira linha e na segunda linha. Conto mais um tempo. Dou um outro clear para poder sempre vão estar limpando a tela para poder não ficar nenhuma letra ou sujeirinha no LCD. Depois exibo minha última mensagem e dou um bip um pouco mais longo, com isso fazendo com que encerre a minha apresentação e inicie a minha exibição de temperatura. No final eu limpo o meu LCD novamente e aqui no final do case eu já mando ele mudar para a tela 1, porque eu não vou precisar exibir essa tela novamente. Então, depois de exibir a primeira vez, não vai ser exibida mais. Após exibir a tela, sempre no final de cada switch, de cada caso, eu tenho um break, que é um stop. Então, na hora que ele sair daqui, ele vai pular todos esses cases subsequentes, vai voltar para o meu loop e vai verificar de novo. Case é igual a 0? Não, é igual a 1. Então ele vai entrar aqui na minha condição e vai começar a fazer o que? A exibição do meu motor, da temperatura do meu motor e do meu bancal, perdão. Então, inicio a mensagem do meu motor na linha superior e a mensagem da temperatura do meu bancal na linha inferior. Sempre dando um break em final de cada case para poder sempre sair e voltar a fazer a checagem novamente. Eu tenho um segundo case aqui, que é o case 2, que vai exibir uma mensagem particular do meu erro do motor. Então vai exibir minha temperatura e vai ficar sempre exibindo enquanto a minha temperatura do motor for maior que 60. No case 3, vai exibir minha temperatura do mancal, sempre que minha temperatura do mancal for maior que 80. Usando aqui o set cursor na primeira linha, na segunda, então foi um comando que eu já expliquei, não preciso detalhar mais. E no meu último caso aqui, eu tenho o meu tempo de partida, onde eu vou fazer uma contagem regressiva na primeira linha, e nas linhas inferior eu vou exibir em tempo real minha temperatura do motor e minha temperatura do mancal. Monitorando isso, se tiver alguma falha na partida, ele vai parar e vai exibir o erro logo em sequência. Tem meu botão de desliga, onde eu só verifico ele. Se ele foi pressionado, ele vai chamar a função paramotor. O meu paramotor ele é bem simples, ele desliga todas as minhas saídas, reinicia o meu flag de partida e meu tempo. Então, se eu estiver contando algum tempo, ele para. A minha função de partida, ele verifica o que? Se a minha variável de estado de interrupção está em nível baixo e se minha falha está igual a 0. Se ele estiver nessas duas condições, eu vou verificar se meu botão foi ligado. Se meu botão foi ligado e meu motor ainda está em estado 0, quer dizer que ele está desligado, então eu vou mudar o meu motor para iniciando, ligar ao meu relé 1, meu relé 2, meu relé 3, perdão, e meu relé 3 eu vou forçar o seu desligamento. Começo a contagem do tempo e mudo minha tela para 4. Lembrando que no switch case, 4 vai exibir a minha temperatura. E aqui eu fiz uma jogada bacana que é para zerar a temperatura de amostra dos meus sensores, aonde
para assim que eu mudar para a tela 4, eu quero que ele recomece a exibir a temperatura, senão ele vai ficar com uma sujeirinha na tela. Então foi uma condiçãozinha que eu acabei acrescentando para poder não ficar com sujeira de temperatura no meu visor. Aqui eu verifico que se o meu tempo corrente do sistema, esse tempo aqui é diferente desse, porque esse aqui ele já armazenou aqui, então ele vai verificar esse tempo aqui, o tempo mais o meu RA, ele é menor que o meu tempo corrente. Enquanto o meu tempo corrente for menor que a soma desses dois, ele não vai entrar nessa condição. E o meu flag de partida é igual a 1. Então, pegou, meu tempo milhas foi maior, ele vai entrar na condição, vai mudar meu flag de partida para 2, que ele vai fazer a transição de desligar K3 para ligar K2. Desligou meu relé 3, reiniciou meu tempo e faço a mesma verificação. Se o meu tempo corrente do sistema, que é o milhas, for maior que o meu tempo armazenado mais o meu liga K2, ele entra nessa condição, onde ele vai ligar meu K2, vai mudar meu flag de partida para 3, que está em triângulo completo, vai zerar meu tempo, e vai sair da tela 4 e vai voltar para a tela 1. Aí depois disso eu zero as minhas variáveis de amostra para poder puxar, para poder exibir de novo a temperatura no meu visor. Bom, o paramotor eu já expliquei. A minha verificação de erro, já tinha explicado um pouco, minha temperatura do motor maior que 60 e o meu mancal maior que 80. Vai chamar para a tela 2 ou chamar para a minha tela 3, vai ligar meu LED de falha e vai parar meu motor nas duas condições. Se nenhuma dessas condições satisfazer essa condição, ele vai desligar a saída de falha e volta a minha tela para nível 1, que é para exibir as temperaturas. Reinicia minha falha e reinicia as minhas amostras de temperatura. Com isso eu tive um pequeno problema, porque se eu tiver com o meu motor partindo, ele vai entrar nessa condição e vai entrar para a tela igual a 1, então ele estava saindo da minha tela de partida. Então eu criei aqui, se meu flag de partida for igual a 1 e a minha tela for igual a 1, a minha tela sempre vai ficar igual a 4. Então depois que ele finalizar a minha partida, ele vai mudar para ele na minha própria partida ele já volta para 1. Então essa condição que eu sempre mantenho a minha contagem regressiva sendo exibida. A minha temperatura do motor, o que eu estou fazendo aqui? Esse aqui ele vai receber a média de 100 leituras da minha temperatura do motor, que está aqui abaixo. Então eu vou explicar primeiro esse comando aqui para depois explicar o restante. Então o que eu faço? Aqui eu estou fazendo aqui a minha variável uma inteira média temperatura do motor. Estou criando uma variável local que está dentro dessa condição aqui, que é só um contador, onde um long soma temperatura vai receber vai receber 0 e vai começar a contagem. Então ele vai somar a temperatura. Depois de 100 temperaturas, eu dou um retorno da soma dessas temperaturas dividido por 100. Bem simples. E volta para cima aqui. Feito isso, ele vai fazer o que? Ele vai pegar a minha temperatura do motor, vai fazer o que? Vai pegar o meu somatório do motor, multiplicar por 5, e depois de multiplicar por 5 ele divide por 1023, que é o que? 1025 é a referência de temperatura do LM35 e 1023 é a quantidade de bits que tem a minha porta analógica. Ele é uma porta de 10 bits, então 2 elevado a 10 dá 1024, ou 0 a 1023. Aí depois eu faço a minha temperatura do motor, receber ela mesma multiplicada por 100, porque esse valor aqui vai dar um valor de 4 casas decimais depois de um zero, então aí ele arredonda os valores e deixa, por exemplo, se está 0,4832, então ele põe lá 48,32 graus, então é isso que ele faz. O Mancal ele vai fazer a mesma função, então eu fiz duas condições separadas, porque fazendo elas juntas eles estavam interferindo uma leitura na outra. Esse é o fim da minha apresentação do meu código fonte. Agora eu vou apresentar minha apresentação no Proteus, mostrando tudo funcionando. Tenho aqui o meu Proteus, eu tenho aqui meus optacopladores de entrada, onde tem meu botão de liga, desliga, interlock, com um resistor de 10K aqui na simulação,
Eu podia ter reduzido mais, mas estava funcionando assim, depois eu acabei não alterando. Coloquei um resistores de pull down, porque pull down sempre tem que manter uma referência ou de 0 ou de 1 nas minhas portas, então eu coloco um resistor aqui em cada porta para, se não tiver nada pressionado, vai mandar pelo menos um sinal ali para falar que tá chegando alguma coisa. Os meus sensores de temperatura eles estão aqui, mas eles vão ficar no campo, né, na prática, né, quando se for efetivado um projeto futuro. Então aqui é só para poder fazer a simulação mesmo. Meus LEDs de sinalização, o meu LCD, onde eu até tinha falado anteriormente, onde tem as portas de comunicação aqui. Eu tenho aqui também, ó, o meu botão de interlock, onde ele está conectado na porta 19, onde o Arduino ele tem 5 interrupções, que é a porta 21, 19, 18 e algumas outras que eu não vou lembrar. E aqui eu tenho meus optocouplers de saída, que vai acionar meus relés de saída e qual que é a função desse optocoplador. Ele isola a entrada da saída. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou recebendo um sinal, porque eu não sei de onde vem, pode vir interferências, então esse diodo ele emite uma luz que vai acionar vai fechar o meu coletor com o meu emissor e vai mandar meu sinal. Isso evita possíveis falhas de interferência dentro do meu circuito. Ou mesmo na minha saída, porque por mais que esteja saindo alguma coisa, pode ter algum retorno de interferência por aqui, então ele isola as minhas saídas também, então meu circuito ele fica isolado, livre de possíveis falhas externas. Vou iniciar aqui agora a minha partida do meu Proteus. Dar os dois bips, dar os dois primeiros bips. Vai apresentar meu nome, meu RA. Um bip longo e assim começar as minhas temperaturas. Se tiver aumento de temperatura, vai dar mensagem de erro do motor. Voltou a temperatura. Estabiliza novamente. Vou dar partida aqui no meu motor. Temperatura do meu motor. Temperatura do meu mancal. Então, se eu tiver alguma alteração, ele vai verificando em tempo real. Bem bacana também. O mesmo funciona para o meu mancal. A minha partida está contando. Finalizando aqui, ele vai mudar a tela e vai voltar para a temperatura e vai comutar aqui as minhas saídas. Desligou o meu K3 e vai ligar o meu K2. Finalizando assim a minha partida estrela triângulo. Se eu pressionar meu botão de interlock, pressionei e soltei, desligou tudo, o interlock vai ficar ativo. Enquanto ele estiver ativo, o meu motor não liga. Pressionei e soltei, ele desativa a minha interrupção de interlock e ele dá partida novamente. Se pressionar durante a partida, ele para também. Então, em todas as etapas do meu motor, ele vai detectar. Se meu motor estiver partindo e a minha falha for acionada, ele vai desligar meu motor e vai também exibir as falhas, tanto do motor quanto do mancal. Se depois dele estar partido, funcionando e acontecer tanto a falha em qualquer condição, ele vai parar o motor nessas duas condições. Se eu pressionar o botão de desliga também, ele vai parar o meu motor também. Bom, assim eu encerro a minha apresentação. Espero que tenha sido satisfatória e uma boa noite. Obrigado.